Conquistando vantagens competitivas. Por favor, permita-me insistir neste ponto, pois nunca será demais enfatizar. A educação está errada no mundo todo. As escolas nasceram sem uma compreensão profunda dos papéis da memória e do processo de construção dos pensamentos. Embora não tenhamos dados estatísticos, creio, como disse, que pelo menos 90% das informações que aprendemos em sala de aula nunca serão recordadas. Abarrotamos a memória e não sabemos o que fazer com tantas informações. A memória é especialista em sustentar o florescimento de novos pensamentos, a criatividade da inteligência. Vamos dar menos informações e cruzar mais nossas histórias. Há muitas escolas que só se preocupam em preparar os alunos para entrar nas melhores faculdades. Elas erram por se focarem apenas neste objetivo. Mesmo que entrem nas melhores escolas, quando saírem, esses alunos poderão ter enormes dificuldades para dar solução a seus desafios profissionais e pessoais. O sistema educacional está doente. Ultrapasse o conteúdo programático. Peço aos mestres, encontrem espaços para humanizar o conhecimento, humanizar sua história e estimular a arte da dúvida. Seus alunos não só darão um salto intelectual, como terão vantagens competitivas. Quais? Serão empreendedores, saberão fazer escolhas, correrão riscos para concretizar suas metas, suportarão os invernos da vida com dignidade, serão mais saudáveis emocionalmente, terão menos possibilidades de desenvolver conflitos e necessitar de um tratamento psicológico. Educar a autoestima, elogiar antes de criticar. Objetivos desta técnica: educar a emoção e a autoestima, vacinar contra a discriminação, promover a solidariedade, resolver conflitos em sala de aula, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações. O elogio alivia as feridas da alma, educa a emoção e a autoestima. Elogiar é encorajar e realçar as características positivas. Há pais e professores que nunca elogiaram seus filhos e alunos. O meu livro, Você é Insubstituível, se tornou um grande fenômeno editorial em muitos países, não pela grandeza do escritor, mas porque nele elogio a vida. Conto que todos nós cometemos loucuras de amor para estarmos vivos. Fomos os maiores alpinistas e os maiores nadadores do mundo para ganhar a maior disputa da história. Uma disputa com mais de 40 milhões de concorrentes. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. Foi uma grande aventura. Muitos jovens dizem que não pediram para nascer. Outros desanimam ante qualquer problema. Outros ainda acham que nada dá certo para a sua vida. Mas todos nascemos vencedores. Todas as dificuldades atuais são refrescos se comparadas aos graves riscos que enfrentamos para estarmos vivos no palco da existência. Os professores precisam comunicar essa história aos alunos. Ela tem contribuído para gerar uma sólida autoestima. Como ajudar um aluno ou um filho que falhou, agrediu, teve reações inadmissíveis? Um dos maiores segredos é usar a técnica de elogiar, criticar. Primeiro elogie algumas características dele. O elogio estimula o prazer e o prazer abre as janelas da memória. Momentos depois você pode criticá-lo e levá-lo a refletir sobre sua falha. Criticar sem antes elogiar obstrui a inteligência. Leva o jovem a reagir por instinto como um animal ameaçado. O ser humano mais agressivo se derrete diante de um elogio e assim fica desarmado para ser ajudado. Muitos assassinatos poderiam ser evitados se, no primeiro minuto de tensão, a pessoa ameaçada elogiasse o seu agressor. Certa vez, um homem de origem alemã, cujos avós sofreram trauma de guerra, foi ao meu consultório. Ele era muito agressivo. Dizia que matava qualquer um que
atravessasse seu caminho, inclusive seus filhos. Numa consulta, falei algo de que ele não gostou, e ele tirou uma arma que estava escondida e me ameaçou. Sabe o que eu fiz? Não me intimidei. Fitei seus olhos e o elogiei. Disse-lhe: como pode um homem inteligente precisar de uma arma para expor suas ideias? E continuei: o senhor sabe que tem uma grande capacidade intelectual e que pode, através dela, conquistar qualquer pessoa? O elogio o surpreendeu. Sua raiva se derreteu como gelo ao sol do meio-dia. Começou a chorar. A partir desse momento, teve uma excelente evolução em seu tratamento. Tornou-se um ser humano amável. Se eu não tivesse tido essa conduta, talvez não estivesse aqui escrevendo. Vacinando contra a discriminação. Experimente elogiar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus alunos, seus colegas de trabalho, antes de criticá-los. Sempre há motivos para valorizar. Encontre-os. Depois de elogiá-los, faça sua crítica, mas fale uma vez só. Não é a repetição das palavras críticas que gera o momento educacional, mas seu registro privilegiado. Se usar essa técnica durante alguns meses, a sua relação social vai se tornar totalmente diferente. Você será capaz de conquistar as pessoas mais gélidas e insuportáveis. Não há jovens problemáticos, mas jovens que estão passando por problemas. Elogie os jovens tímidos, obesos, discriminados, hiperativos, difíceis, agressivos. Encoraje aqueles de quem os outros zombam, os que se sentem diminuídos. Ser educador é ser promotor de autoestima. Se eu pudesse, iria de escola em escola em várias partes do mundo, treinando os professores para compreenderem o funcionamento da mente e entenderem que no pequeno espaço escolar são desencadeados grandes traumas emocionais. Em vez dos elogios, existem críticas agressivas. Frequentemente, os alunos machucam seriamente um ao outro. Não permita em hipótese alguma que os alunos chamem seus colegas de baleia ou elefante por eles serem obesos. Você não imagina o rombo emocional que esses apelidos provocam no solo do inconsciente. Não lhes permita falarem pejorativamente dos defeitos físicos e da cor da pele dos outros. Essas brincadeiras não são ingênuas. Produzem graves conflitos que não se apagam mais. Só se reeditam. Discriminação é um câncer, uma mácula que sempre machucou nossa história. Desde cedo ensinei minhas filhas a perceber que por trás de cada ser humano existe um mundo a ser descoberto. Elas têm aprendido a ser vacinadas contra a discriminação. Eu sou de origem europeia e oriental. Sabe qual é a cor das duas bonecas das minhas duas filhas mais novas, que têm 9 e 10 anos? Negra. Elas dormem felizes com suas bonecas de cor negra, apesar de sermos brancos. Eu não interferi nessa escolha. Elas aprenderam a amar a vida. Ensine aos jovens, com palavras e, sobretudo, atitudes, a amar a espécie humana. Comente que, acima de sermos americanos, árabes, judeus, brancos, negros, ricos e pobres, somos uma espécie fascinante. Nos bastidores da nossa inteligência, somos mais iguais do que imaginamos. Elogie a vida. Leve os jovens a sonhar. Se eles deixarem de acreditar na vida, não haverá futuro. Gerenciar os pensamentos e as emoções. Objetivos desta técnica: resgatar a liderança do eu, resolver a síndrome do pensamento acelerado, prevenir conflitos, proteger os solos da memória, promover a segurança, desenvolver o espírito empreendedor, proteger a emoção nos focos de tensão. Certa vez, uma estudante de engenharia me procurou queixando-se de depressão. Ela passara por 7 psiquiatras e tinha tomado quase todos os tipos de antidepressivos. Estava desanimada, a vida não tinha cor. A esperança se dissipara. A dor da depressão, que é o último estágio do sofrimento humano, roubara-lhe o sentido da vida.
Fiquei comovido com sua falência emocional. Disse-lhe que ela não deveria se conformar em ser uma doente. Ela deveria virar o jogo. O resgate da liderança do seu eu seria capaz de potencializar o efeito dos medicamentos e resgatar seu encanto pela vida. Afirmei que ela tinha dentro de si ferramentas que estavam subutilizadas. Comentei que apesar de importante, a medicação era um ator coadjuvante no tratamento. Quem é o ator principal? O gerenciamento dos pensamentos negativos e das emoções angustiantes. Ela aprendeu que todo lixo que passava pelo palco da sua mente era registrado automaticamente na memória e não podia mais ser deletado, apenas reeditado. Compreendeu que devia não apenas entender as mazelas do seu passado para fazer essa reedição, mas também criticar cada pensamento negativo e cada emoção perturbadora. Assim, a jovem frágil, pouco a pouco, deixou de ser vítima dos seus problemas e começou a reescrever a sua história e a contemplar o belo. As flores apareceram depois do longo e insuportável inverno. Ficou mais bonita. Todos que passam pelo caos da depressão, do pânico, das fobias, das perdas e o superam, ficam mais bonitos interiormente. A autocomiseração, o conformismo, a falta de garra para lutar são sérios obstáculos à superação de um transtorno emocional. O gerenciamento dos pensamentos é o ponto central do tratamento psicoterapêutico de qualquer corrente de pensamento. Entretanto, precisamos também entender que este gerenciamento é o ponto central da educação, apesar de a ciência pouco compreender este assunto. Se os jovens não aprenderem a gerenciar seus pensamentos, serão um barco sem leme, marionetes dos seus problemas. A tarefa mais importante da educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo, líder dos seus pensamentos e emoções. As escolas em todo o mundo ensinam os alunos a dirigir empresas e máquinas, mas não preparam para ser diretores do script dos seus pensamentos. É incontável a quantidade de pessoas que têm sucesso profissional, mas são escravas de seus pensamentos. Sua vida emocional é miserável. Enfrentam o mundo, mas não sabem remover o entulho da sua mente. Tenho tratado de médicos, advogados, empresários que são inteligentes para lidar com problemas objetivos. No entanto, uma ofensa os derrota, uma crítica os destrói. Uma decepção com seus íntimos provoca neles grande ansiedade. São fortes no mundo externo, mas frágeis líderes nos solos da sua psique. Libertando-se do cárcere intelectual. Os professores fascinantes devem ajudar seus alunos a se libertar do cárcere intelectual. Como? Independentemente da matéria que ensinam, devem mostrar pelo menos uma vez por semana que eles podem e devem gerenciar seus pensamentos e emoções. Seja contando histórias ou falando diretamente, os professores devem comentar que, se o eu que representa a vontade consciente não for líder dos pensamentos, ele será comandado. Não há dois senhores. Devem comentar que o ser humano tem tendência a ser carrasco de si mesmo. Precisam enfatizar que nossos piores inimigos estão dentro de nós. Só nós mesmos podemos nos impedir de sermos felizes e saudáveis. Da mesma maneira, os pais precisam ensinar suas crianças e adolescentes a criticar suas próprias ideias negativas, a virar a mesa contra os seus medos, a enfrentar as suas mágoas e timidez. Na minha opinião, gerenciar os pensamentos é uma das mais importantes descobertas da ciência atual e com grande aplicabilidade na educação e na psicologia. Mas a educação, as escolas de pedagogia e as faculdades de psicologia ainda dormitam nessa área. Somos especialistas em formar pessoas passivas. Do que adianta aprender a equacionar problemas de matemática se nossos jovens não aprenderem a resolver os problemas da vida
De que adianta aprender línguas se não souberem falar de si mesmos? Já é tempo de produzirmos autores e não vítimas da própria história. Já é tempo de prevenirmos doenças emocionais entre os jovens, em vez de esperar para tratá-las depois que elas afloram. Os jovens precisam de uma educação surpreendente. Participar de projetos sociais. Objetivos desta técnica: desenvolver a responsabilidade social, promover a cidadania, cultivar a solidariedade, expandir a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar os temas transversais, a educação para a saúde, para a paz, para os direitos humanos. Levar os jovens a se comprometer com projetos sociais é a 10ª técnica pedagógica que proponho. O compromisso social deve ser a grande meta da educação. Sem ele, o individualismo e o egoísmo e o controle de uns sobre os outros crescerão. Participar de campanhas de prevenção contra a AIDS, drogas, violência, combate à fome, pode contribuir para que os jovens sejam saudáveis psíquica e socialmente. Como vimos, eles amam o veneno do consumismo e do prazer imediato. Muitos só se importam consigo mesmos. Mas, reitero, eles não são culpados. Há milhões de imagens gravadas na sua memória, consciente e inconsciente, que os controlam sem que percebam. Na realidade, todos somos vítimas do sistema que criamos. Estamos cada vez mais perdendo nossa identidade, nos tornando uma conta bancária, um número de cartão de crédito, um consumidor em potencial. A minha crítica tem fundamento. O sistema social infiltra-se na caixa de segredos da personalidade, escasseando a produção de pensamentos singelos, tranquilos, serenos. Em pesquisa que realizei com cerca de 1.000 educadores sobre a opinião deles relativa à quantidade da vida dos jovens, os resultados foram espantosos. Eles consideram que 94% dos jovens estão agressivos e 6% tranquilos. 95% estão alienados e 4% se preocupam com seu futuro. Para onde caminha a educação? Jovens que fazem a diferença. Os jovens que são determinados, criativos e empreendedores sobreviverão no sistema competitivo. Os que não têm metas nem ousadia para materializar seus projetos poderão viver à sombra dos pais e engrossar a massa de desempregados. Jovens desqualificados intelectualmente prejudicam o futuro de uma nação. Por que a riqueza das nações sobe e desce? Por que as riquezas familiares não duram até a 3ª geração? Por causa do material humano. Precisamos qualificar nossos filhos e alunos. Eles devem sentir-se importantes na escola. Precisam ser treinados a ser líderes. Devem participar das decisões familiares, como a compra do carro, o roteiro das viagens, a ida a restaurantes e até no orçamento familiar. Precisam aprender a fazer escolhas. Assim, aprenderão uma dura lição. Toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. A síndrome do pensamento acelerado deixa nossos filhos agitados. Elas detestam rotina e por isso reclamam que não tem nada para fazer. Eles têm muito para fazer, mas a rotina exaspera a ansiedade. Se os engajarmos em projetos sociais, suas vidas darão uma guinada. A emoção deles será estruturada, o pensamento aquietado e de quebra aprenderão a importância de servir. Como poderão subir no pódio se desprezam o treinamento? Como brilharão na sociedade se não têm conexão com ela? Considerar nossos filhos e alunos apenas como receptores de informações e consumidores de bens materiais é uma afronta à inteligência deles. Precisamos formar jovens que façam a diferença no mundo, que proponham mudanças, que resgatem seu sentido existencial e o sentido das coisas. Hickauer, 1960.
Uma das causas que levam milhões de jovens a usar drogas, a ter depressão, a ser alienados e até pensar em suicídio é que eles não têm sentido de vida nem engajamento social. O tédio os consome. Por isso, numa atitude insana, eles partem para o uso de drogas como tentativa de aliviar sua ansiedade e angústia, e não apenas para saciar sua curiosidade. Muitos jovens usam drogas como antidepressivos e tranquilizantes. Infelizmente, esta atitude os leva a viver na mais dramática prisão, o cárcere da emoção. A educação não precisa de reforma, mas de uma revolução. A educação do futuro precisa formar pensadores, empreendedores, sonhadores, líderes não apenas do mundo em que estamos, mas do mundo que somos. A aplicação das técnicas do projeto Escola da Vida. Não podemos nos esquecer que os professores do mundo todo estão adoecendo coletivamente. Os professores são cozinheiros do conhecimento, mas preparam o alimento para uma plateia sem apetite. Qualquer mãe fica um pouco paranoica quando seus filhos não se alimentam. Como exigir saúde dos professores se seus alunos têm anorexia intelectual? É por causa da saúde deles e de seus alunos que a educação tem de ser reconstruída. As escolas que já aplicam as 10 técnicas pedagógicas do projeto Escola da Vida estão assistindo a algo maravilhoso. O estresse dos professores e os gritos implorando silêncio diminuíram. Os níveis de ansiedades, as conversas paralelas e os atritos entre os alunos atenuaram-se. Cresceram a concentração, o prazer de aprender e a participação. Uma diretora de uma escola pública que lia os meus livros me pediu ansiosamente ajuda. Ela chamava com frequência o policiamento para conter a agressividade entre os alunos. Comovido, treinei os professores. Eles aplicaram todas essas técnicas durante 1 ano. O resultado? Além de todos os ganhos intelectuais que já citei, não foi mais necessário chamar a polícia. Os gritos cessaram, os alunos se acalmaram, o respeito surgiu. Nossa escola pública só há um ensino fundamental. Quando os alunos entram em outra escola para cursar o ensino médio, os professores ficaram impressionados com a tranquilidade deles. Tornaram-se poetas da vida. Diante de mudanças tão grandes, a diretora me disse: "Não acredito no que aconteceu na minha escola. Não fiz muito. Os professores é que mereceram todos os aplausos." Talvez esta seja uma das raríssimas experiências mundiais de mudanças significativas na dinâmica da personalidade e no processo educacional com a aplicação de técnicas psicopedagógicas. O melhor de tudo é que a aplicação dessas técnicas não envolve dinheiro. Ela gera a escola dos nossos sonhos. Espero que milhares de escolas em todo o mundo entrem nesse sonho. Qual é a escola dos seus sonhos? Para mim, é a escola que educa os jovens para extraírem força da fragilidade, segurança da terra do medo, esperança da desolação, sorriso das lágrimas e sabedoria dos fracassos. A escola dos meus sonhos une a seriedade de um executivo à alegria de um palhaço, a força da lógica, a singeleza do amor. Na escola dos meus sonhos, cada criança é uma joia única no teatro da existência, mais importante que todo o dinheiro do mundo. Nela, os professores e os alunos escrevem uma belíssima história. São jardineiros que fazem da sala de aula um canteiro de pensadores. Qual é a família dos seus sonhos? A família dos meus sonhos não é a perfeita. Não tem pais infalíveis, nem filhos que não causam frustrações. É aquela em que pais e filhos têm coragem de dizer um para o outro: "Eu te amo, eu exagerei, desculpem-me. Vocês são importantes para mim." Na família dos meus sonhos não há heróis nem gigantes, mas amigos. Amigos que sonham, amam e choram juntos. Nela, os pais darão risadas quando perdem a paciência
e os filhos debocham da própria teimosia. A família dos meus sonhos é uma festa, um lugar simples, mas onde há gente feliz.